Nos últimos dias, mais precisamente, anteontem, episódio 255, eu já tinha trazido uma notícia, né, do início do mês, falando aí do Will Bank. A gente questionando, né, que foi a tese que eu levantei no dia anterior, episódio 254, quem vai até relembrar, que eu falava, gente, e se a decisão que foi tomada, ok, né, tem uma certa justificativa, mas talvez não seja a decisão ótima, né, como é que tomou? Tinha que ser a liquidação extrajudicial a todo custo, e assim, teve lá a liquidação extrajudicial do Master, porém, uma fintech do Banco Master, né, que é o Will Bank, ali o Claudio Dantas coloca, né, o braço digital do Master investe 160 milhões na Globo. E ele diz, né, o braço digital da Globo é o único CNPJ do Grupo Master poupado pelo Banco Central, é justamente aquele que investe milhões na Globo. E você fica meio assim, né? Já tem imagens. Lançaram na época o Will Olimpíadas, era uma parceria ali, ó, que você vê, do Domingão, do Luciano Huck com o Will Bank. Aí a Pamela falava, falando em patrocínio do banco Will Bank junto ao Grupo Globo, teve até reality show do banco, né, que é um braço do Master, no programa Domingão do Huck. As Willimpíadas, né, rolou até vídeo de publicidade do Luciano Huck com o banco Will em collab nas redes sociais. Este vídeo foi postado em 5 de junho de 2025. O projeto foi a cocriação entre Will Bank, a agência Monkeyland, a Globo e a Endemol Shine Brasil. A final da competição foi transmitida em 23 de novembro no palco do Domingão com Huck, com a apresentação do próprio Luciano Huck, que é embaixador da marca. Interessante, não? No meio dessa confusão, da careação, o Banco Central ganhou um apoio forte aí. Os zongueiros ligados aos Soros, que já protagonizaram diversos episódios no Brasil, inclusive quando teve o escândalo do Twitter Files Brasil, eles apareceram aí pra ir pra cima até do Elon Musk. Educafro questiona a inclusão do único diretor negro do Banco Central em acariação do Banco Master. A Educafro questionou a acariação terminada pelo Toffoli por incluir o único e primeiro diretor negro do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Em manifestação direcionada ao próprio Toffoli e aos presidentes do Supremo e do Banco Central, além da PGR, a entidade destaca que a exposição pública do diretor técnico, ainda que formalmente testemunhal, pode produzir na sociedade afro-brasileira efeitos simbólicos relevantes e preocupantes. Imagine, viu? Esse tipo de coisa torna esse episódio meio estranho, vocês não acham, não? Rapaz, velho. Sabe, todo mundo saiu em defesa do Banco Central. Isso me incomodou 2 dias atrás. Ex-diretores do Banco Central. Supremos faz bullying e liquidação do Master é irreversível. A garantia, eles estão falando, não tá falado, né? Quem sou eu pra questionar? Eles são do Banco Central. Eles sabem de tudo. O curioso é que, como o Renato diz, né? A gente também falou nos últimos dias, eles se calaram enquanto a direita era perseguida e inocentes eram presos. E essa autofagia sistêmica dure bastante. Eu realmente quero ver esse pessoal brigar sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. E Renato relembrou, né, mostrando ali os ex-diretores do Banco Central, ex-membros, não dando certo, não pode mudar nada. Renato falou o seguinte, né, cara, coloca a matéria de setembro, não me lembro, né, na época, ter saído alguma nota na imprensa dizendo que o Banco Central estava sendo atacado ou pressionado. Nessa época aqui ninguém falou nada. E o diretor envolvido nessa notícia, temos que falar dele, falaremos dele. Decisões do Banco Central favorecem o BTG do Dedé e geram 11 bilhões em créditos contra a União, diz a denúncia. O Diego Costa até colocar um pouco disso aí na sua notícia. E na época, quem fez um pedido de esclarecimentos em relação a essa movimentação foi o deputado federal Felipe Barros, lá do Paraná. Aqui ninguém reclamou, aqui não apareceu ninguém do Banco Central para falar nada. 11 bilhões. Isso daqui me pegou demais. Tudo era coisa que a gente ia comentar ontem. E eu já ia comentar aqui, gente, no seguinte tom, né? Interferências do Supremo e do TCU na liquidação do Banco Master acendem alerta no FMI e no Banco Mundial. Como eu falei 2 dias atrás, tem algumas coisas que são muito estranhas, sabe? Estar ao lado da Globo é meio incômodo pra mim, sabe? Assim, cara, por mais que às vezes o relógio parado, né, acerte o horário 2 vezes por dia, é algo estranho. Quando o FMI e o Banco Mundial estão preocupados, eu fico assim olhando, né? Rapaz, onde é que tava essa turma? Porque, olhei ali a parte de baixo, né? Ações para rever processo devem levar técnicos do FMI a rebaixar a avaliação de solidez financeira do Brasil. Beleza, mas... Agora você vê, a gente teve umas notícias tempos atrás da melhora do rating do Brasil, logo após o Lula se encontrar com as agências de rating. E um episódio que, inclusive, ocorreu de forma muito similar na era Dilma com a mesma agência. Quando aconteceu isso no Brasil, os diversos jornais falaram que era um absurdo, que não faz nenhum sentido. A turma da Freire falou, cara, não tem como levantar isso. Naquele momento a FMI não falou nada, o Banco Mundial não falou nada. Você vê que você teve uma empresa americana no Brasil que teve as suas contas bloqueadas, por causa de um CNPJ diferente do dono, que tem um dono em comum, que era o Elon Musk. Por conta do Twitter, bloquearam as contas da Starlink.
Aquilo ali não gerou, sabe, nenhuma preocupação, nenhuma notinha do FMI, do Banco Mundial. Mas, nesse caso agora, a turma ficou preocupada. Beleza, é um banco. Mas eu fico assim, sabe? Normalmente estar ao lado do FMI não é legal. Eu, pelo menos, não quero estar, né? Eles estão certos e eu que estou errado. Eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Deixa o FMI estar certo. Mas vamos lá. Vamos lá. Mas vamos lá. Vamos lá. O UOL disse ontem que os ministros do Supremo não descartam que Toffoli anule a liquidação do Master. E ela fala aqui, né? Vai saber pormenores. E aí saíram algumas notícias que, olhando agora para trás, com retrospecto, com quem já vai comentar daqui a 5 minutinhos, aí acho que vocês vão olhar esse caso com outros olhos. Essa matéria aqui, ela vem para se somar. A gente fica naquela perturbação do, não é a imprensa que diz que quem não deve não teme? Por que vocês estão tão preocupados? Porque a imprensa toda, né, tá assim, nesse tom. Caso Master, técnicos do Banco Central seguem sem entender a razão de acareação e temem tentativa de envolvimento do banco, né? Ou seja, da instituição do Banco Central no meio da confusão, né? As investigações sobre fraude no Banco Master, e aí? Por que o Banco Central estaria com esse medo? Por que o Banco Central estaria com medo de ser envolvido ou até ser investigado? O Banco Central de Lula, porque Lula nomeou lá os principais diretores, é a maioria, do Galípolo. Lula, seu Banco Central fez algo pra estar com esse temor? Porque assim, gente, é o Toffoli. Tu acha que o Toffoli iria ir pra cima do Banco Central de Lula por nada? Só por birra? Só porque ele gosta do Paquito? Depois saiu ao longo do dia, de ontem, que Toffoli recua e deixa a critério da Polícia Federal a careação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do Banco Central. Eu vi gente falando na internet aqui, ó, Vitória, ele recuou diante da pressão. Pressão de rede social, vocês estão se achando demais, viu? Se teve alguém que fez aqui o Toffoli possivelmente voltar atrás, Itaú, BTG, Bradesco, Santander, são os grandes bancos brasileiros. E essa notícia aqui, ela já traz uma coisa muito interessante, né? Esse recuo do Toffoli deveria servir de prova cabal para todas as pessoas que a força ainda mais poderosa que o Supremo é a força do setor financeiro, a força dos bancos. Tem alguém ainda mais forte que dita os rumos da República e dita em silêncio, né? Não vê essas pessoas dando muitas entrevistas, mas tá sempre falando dessas instituições. Lucros recordes, bilionários, nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora na era Lula. Eu sei que hoje vai ter os depoimentos, mas o Toffoli falou o seguinte, ó, fazer o depoimento, se a polícia achar que depois dos depoimentos é importante fazer uma careação, aí é por conta da polícia. Só que a matéria não só fala isso. A Polícia Federal vai interrogar o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, diretor de fiscalização do Banco Central, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, no início da tarde desta terça, hoje. Após coleta dos depoimentos, se a delegada responsável pelo caso Master entender ainda necessária, ela promoverá uma careação entre os três. Aí veja. Pulando 3 parágrafos. A matéria da Folha de São Paulo traz uma informação boba, mas que não é tão boba, que pode passar batida aí nos olhos de muitos, mas vai fazer muito sentido lá na frente. O Toffoli tem argumentado que já existem informações divergentes nos autos do inquérito, e os depoimentos devem servir de reforço nesse sentido. Será que é prudente a direita brasileira se posicionar em temas como esse, né, só porque o Toffoli tá... Se o Toffoli tá de um lado, eu vou estar do outro. Será que é um caso de mocinho versus vilão? Será que é um caso de mocinho versus vilão? O Toffoli tá errado, o Banco Central é mocinho. Será que não tem vilão dos dois lados? Se o Toffoli não é mocinho, todo mundo sabe. Será que é o caso de mocinho versus vilão? Será que realmente não existe nada divergente, nenhuma informação divergente que não tá batendo nos autos? Já adianto que tem. A gente vai falar disso já já. Mas eu tenho que relembrar